Em muitos aspectos, o ano de 2020 foi um ano difícil para Hollywood. A pandemia acabou atrasando alguns dos filmes mais esperados do ano, mas a indústria se mobilizou e lançou projetos ambiciosos e empolgantes que trouxeram seu próprio conjunto de avanços no mundo dos efeitos especiais. Desde grandes batalhas e sequências de combate, até os efeitos práticos mais realistas que já vimos. Veja agora os bastidores dos maiores filmes do ano. Para interpretar a lendária guerreira Mulan na versão live-action da Disney, Liu Yifei passou 3 meses treinando 7 horas por dia. Toda essa disciplina valeu a pena. A cineasta Mandy Walker nos contou que a atriz foi capaz de executar cerca de 90% das suas cenas de ação, em preparação para as sequências acrobáticas do filme. Yifei e seus colegas de elenco tiveram aulas de manuseio de armas, arco e flecha, e até marcha militar e equitação. Os atores fizeram suas cenas mais espetaculares, enquanto estavam presos a cabos, para parecer que seus personagens estavam voando. Para as cenas de ação do filme, foram necessários 90 cavalos, 80 cavaleiros, 4.000 armas cenográficas, 281 armaduras para o exército chinês e 730 armaduras para o exército Rouran. Sabe como é possível criar um monstro aterrorizante a partir do nada? Com muito jogo de câmera e muitos truques. Esta cena do filme O Homem Invisível, onde o vilão joga a personagem de Elisabeth Moss na mesa, na verdade é a junção de várias tomadas. Primeiro, a equipe filmou Elizabeth quando ela estava prestes a ser jogada. Depois, eles trocaram a atriz pela sua dublê e a filmaram sendo jogada por outro dublê com um traje verde. Em seguida, Elizabeth volta à cena. Na pós-produção, a equipe junta as tomadas e depois apaga digitalmente o dublê e as cordas utilizadas. Para que tudo se encaixe perfeitamente, a equipe filma com uma câmera com controle de movimento. Ela realiza movimentos precisos que podem ser repetidos. Esse não foi o único truque de câmera do filme. No último dia de filmagem, a equipe teve que obter uma tomada quase impossível. A tomada consistia em passar uma câmera de um carro em movimento para outro carro em movimento. Tudo isso sem cortes. O filme Resgate marcou a estreia de Sam Hargrave como diretor. Ele é o coordenador de dublês por trás do filme Atômica e vários filmes da Marvel. É por isso que o filme de ação da Netflix está cheio de trabalho de risco, tanto da equipe de filmagem, quanto dos atores e dublês. A peça central do filme foi o que a equipe chamou de A Única, uma longa cena de luta, feita para parecer um plano sequência. O diretor está acostumado a longas sequências, por ter trabalhado na famosa luta de uma tomada em Atômica. Mas esta cena em Resgate exigiu que Sam nos levasse para dentro da ação. Ele se amarrou ao capô de um veículo de perseguição, só para conseguir essa tomada contínua que nos leva de fora, para dentro do carro. Ele teve que se desprender do carro, correr até o outro veículo, e depois repetir a mesma tomada 2 vezes. Essa técnica é conhecida como ponto de costura. Se trata de um corte invisível que une cerca de 36 segmentos, formando o que parece uma longa tomada de 12 minutos. Para o terceiro filme da franquia Bill e Ted, Kevin Yagher criou trajes especiais para cenas onde os personagens se encontram com versões futuras de si mesmos. Primeiro fizeram moldes dos corpos de Alex Winter e Keanu Reeves. Depois esses moldes foram usados para esculpir os trajes. Tanto os trajes de músculos que usam na cena da prisão, quanto o traje de gordura do Keanu em outra cena. Kevin e sua equipe esculpiram e pintaram muitos detalhes, como poros e veias nos trajes de músculos, e acrescentaram sacos com pequenas esferas no traje de gordura de Keanu, tudo para garantir o movimento da barriga. O lançamento de Sonic o filme teve um começo difícil quando o primeiro trailer saiu, e recebeu muita crítica dos fãs que se opunham à aparência ultra-realista do personagem. O artista de efeitos especiais modificou o personagem tornando seus olhos maiores, sua boca mais animada e seu nariz e extremidades mais caricaturescas, como o desenho original dos videogames. A maioria preferiu a nova versão, incluindo o homem por trás do ouriço, o ator e comediante Ben Schwartz. Além de dar voz ao Sonic, Ben também forneceu captura de movimentos faciais para a animação do personagem. No set, usaram diferentes técnicas para dar aos atores como James Marsden algo tangível para interagir. Podia ser um boneco ou apenas uma bola em um tripé. Vimos a computação gráfica transformar o homem em ouriço. Depois vimos transformar o homem em cão.
No remake de O Chamado da Floresta, o experiente intérprete de captura de movimento Terry Notary realizou uma performance incrível para o protagonista canino, Buck. A presença de Terry no set proporcionou uma referência em tamanho real para os atores e deu a eles alguém com quem interagir emocionalmente. Para o design de Buck, os cineastas usaram a referência de um cão de abrigo que por acaso se chama Buckley. Para ajudar na animação dos outros personagens de cães e lobos do filme, a equipe trouxe mais 5 cães para uma sessão de captura de movimento. Mas não se preocupe, não houve cachorro na filmagem desta cena onde Buck e John navegam um rio traiçoeiro. Os cineastas usaram um dublê para filmar a cena em um rio na Colômbia Britânica. Depois, juntaram as filmagens do local com imagens em chroma key de Harrison Ford em uma canoa mecânica, gravadas em uma câmera com controle de movimento, que permitiu esse tipo de plano. Por fim, o artista de efeitos especiais adicionou digitalmente o cachorro de Harrison na pós-produção. O personagem de 2 irmãos que mais desafiou a Pixar foi este cara conhecido simplesmente como Papai. Ele aparece quando Ian, interpretado por Tom Holland, executa um feitiço para conjurar seu falecido pai, mas apenas suas pernas aparecem. Os animadores dedicaram muito tempo à primeira cena do pai para captarem a força e a imprevisibilidade da magia. Eles até se revezaram usando um soprador de folhas para demonstrar como deveria ser o efeito da invocação. A partir daí, o desafio era dar vida a calças. Tarefa essa que obrigou a Pixar a levar sua tecnologia a outro nível. O estúdio usou um processo chamado simulação para programar como a roupa deve responder aos movimentos e às forças que atuam sobre elas. Como a metade superior do pai é feita só de roupa, a simulação desempenhou um papel ainda mais importante. Para saber como alguém se movimentaria sem sua metade superior, os animadores vestiram roupas verdes com calça caqui e se movimentaram em frente ao chroma key. Depois removeram suas partes superiores e usaram a filmagem como referência para a linguagem corporal do pai. O Chamado da Floresta não foi o único filme em que os animais digitais se destacaram. Na maioria das cenas de Dolittle, tem humanos reais e animais digitais interagindo de alguma forma. O mais difícil foi fazer com que os humanos olhassem para os lugares certos. A precisão ocular foi desafiadora, especialmente com a girafa Betsy. Para ajudar a guiar os atores, a equipe usou animais de pelúcia como substitutos para os animais de computação gráfica. Por exemplo, com Betsy, eles acabaram pregando uma cabeça de girafa em um poste, que foi conduzido em um carro. Em outra cena, Robert Downey Jr. precisava montar o avestruz Plimpton no Palácio de Buckingham. Então criaram um equipamento para ele montar, e mais tarde substituíram pelo animal dublado por Kumail Nanjiani. O intenso Aves de Rapina envolveu uma grande preparação física. O programa de treinamento de cada ator foi adaptado para seu personagem. Como Arlequina é uma lutadora caprichosa e imprevisível, o trabalho de Margot Robbie envolveu muita ginástica. O estilo de luta da Canário Negro era mais de solo e com muito trabalho de pernas, então, a preparação de Janice Smollett-Bell combinou taekwondo e kickboxing. Já Mary Elizabeth Winstead adotou o judô, o jiu-jitsu e o karatê para interpretar a caçadora, a assassina precisa e mortal. No início do filme Power da Netflix, há uma cena inesquecível onde o personagem de Machine Gun Kelly simplesmente pega fogo. Para descobrir como transformá-lo em uma bola de fogo humana, a equipe de efeitos ateou fogo a dublês nos testes de câmera. Em seguida, eles chegaram a uma solução, criaram um traje de LED, que seria embutido dentro de camadas de próteses queimadas. Os LEDs foram programados para iluminar o ator, já que seu personagem explodia em chamas. Essas próteses horríveis ajudaram a esconder as tiras de LED junto com os fios e baterias. Para o ator, isto significava passar 5 horas na cadeira de maquiagem, só para colar centenas de pedaços de próteses em mais de 95% de seu corpo. O processo era tão intenso que o rapper começou a dormir com as próteses. Ele fez isso por 5 dias seguidos e até usou em uma festa na cidade com o coprotagonista Jamie Foxx. Em uma aventura de Natal da Netflix, o maior desafio era criar um mundo fantástico onde os números musicais mágicos e espontâneos nos fizessem sentir em casa. Para fazer Jerômicos voar nesta cena, a equipe prendeu Forrest Whitaker a cabos que foram removidos na pós-produção. Outra sequência divertida foi a fuga das crianças da fábrica. A cena foi filmada em chroma key com os jovens atores presos ao cofre. Mais tarde, o túnel, o exaustor e a bola de fogo foram adicionados.
Nesta adaptação dos quadrinhos, a personagem de Charlize Theron tem 6.000 anos de experiência em artes marciais. De luta greco-romana até Kali, Charlize teve um intenso treinamento de combate para que pudesse manipular sem esforço, tanto armas modernas quanto antigas. É claro que não é a primeira vez da estrela nesse tipo de treinamento. Ela fez a maioria de suas cenas de risco em Atômica e Mad Max. O coordenador de luta de Old Guard, Danny Hernandes, disse que Charlize e Kiki Layne treinaram 4 meses para a principal sequência de luta do filme. Na cena, as personagens se envolvem em um combate corpo a corpo em um avião em pleno voo. As atrizes realizaram 90% da luta elas mesmas, sem dublê nenhum. Olha essa diferença entre tomadas. Ela ocorre através do processo de iluminação digital. A técnica foi imprescindível para criar o mundo mágico do filme A Caminho da Lua. A iluminação criativa ajudou a enfatizar a luz vinda da lua, que é fundamental para a história. Nesta cena, a equipe de iluminação aperfeiçoou o reflexo da lua nos olhos de Fei Fei. Já aqui, eles balanceiam as diferentes fontes de luz que vêm da lua, da cozinha e das lâmpadas. Estas decisões sobre a intensidade e colocação são estabelecidas desde o color script, que são como planos artísticos que expressam o humor das cenas. Para cenas ambientadas em Lunária, o artista queria que a luz fosse brilhante e que a cor fosse vibrante e ousada, para dar uma aura de outro mundo ao reino lunar e causar uma sensação de espanto no público. O filme de terror e sátira política A Caçada trata de um grupo de liberais que caçam conservadores por esporte. Teve muita oportunidade para ver sangue nos bastidores, mas a sequência mais comentada foi a luta na cozinha entre Barry Gilpin e Hilary Swank. Para fazer com que o confronto entre elas se tornasse o mais caótico possível, a equipe projetou um set especial que foi feito para ser destruído. O set incluía pisos de espuma, uma chaminé equipada com explosivos e um monte de elementos domésticos que foram feitos para quebrar. Como essa janela de vidro que se estilhaça na cena. Era para ser um local propício, destinado a servir de pano de fundo para toda essa violência caótica. Acho que não estamos esquecendo de nada. Deixem aqui nos comentários quais foram os efeitos mais impressionantes de 2020.